Olá, começa agora mais um programa Em Pauta aqui na TV Fevale. Hoje nossa conversa é sobre prevenção ao suicídio. Para falar do assunto aqui comigo estão Anildo Fernandes, coordenador nacional do CVV, o Centro de Valorização da Vida, a professora de psicologia aqui da Fevale, Maria Lúcia Langoni, e a também professora de psicologia aqui da instituição, Mariane Mendes Ribeiro, que também é psicanalista da APOA. Sejam bem-vindos ao Em Pauta de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês para falar de um assunto... A gente sempre trata de assuntos que tem algum quê de polêmica ou de importância para a sociedade, mas talvez esse seja dos que menos se discute abertamente, né? Prevenção ao suicídio ou o suicídio em si, né? Começar só com um pequeno depoimento a respeito. No próprio, quando a gente aprende, né, jornalista, né, no curso de jornalismo, as orientações que se tem aqui, pelo menos aqui no Brasil, a respeito de notícias quanto ao suicídio, né, a suicídios, não se noticia, né, porque disse que pode se incentivar mais, né. Hoje em dia isso mudou um pouco, isso com as redes sociais já se fala um pouco mais a respeito, então eu já queria jogar essa primeira pergunta para vocês a respeito desse assunto mais geral, para depois entrar em algumas especificidades. O quanto vocês acham, vocês que lidam com isso mais frequentemente, que falar ou não falar ou esconder o assunto ajuda ou não ajuda na questão de informação e de saber como lidar mesmo com esse problema? Acho que a gente podia pensar que noticiar o passo a passo, os detalhes, pode aumentar, dar ideias, mas falar sobre o assunto, sobre a prevenção, sobre a depressão, sobre esse não ter com quem dialogar, com quem ser compreendido, e falar que sim, que a pessoa pode ter vontade de tirar a própria vida e o que fazer nesses momentos, é algo que não pode jamais deixar de ser falado. Então, a ideia do noticiar vem muito de encontro, ao invés de ao encontro, como é noticiado, né? As catástrofes, como se faz o passo a passo da coisa, ao invés de se falar, bom, que quando se sente algum sentimento de solidão profundo, né, de perda do laço social, de não se sentir pertencendo mais à família, aos amigos, à sociedade, que sim, se precisa buscar ajuda, precisa falar muito sobre isso. E isso pode ser noticiado, e isso deve estar nas mídias, né? Talvez as pesquisas tragam esse passo a passo, né? Que muitas vezes é o que leva, então, não diz o que a pessoa está sentindo, simplesmente fala do que fazer se estiver sentindo uma solidão profunda. Tu colocaste uma coisa no início, assim, uma palavra tabu, né? Eu acho que, sim, acho que é ainda vamos dizer assim, um tema envolto em tabu, e como a gente sabe, todo tabu, ele também pode gerar uma certa inibição de falar sobre. A sexualidade já foi isso há anos atrás, né? E drogas também, né? Eu acho que a morte é um assunto, um tema muito tabu. Mas assim, concordando com a Maria Lúcia, eu acho que sempre falar sobre o assunto, ele nos convoca também a nos aproximarmos dele e a poder, enfim, enfrentá-lo de outras formas, né? Isso que se fala, né, que tu colocaste, que na mídia não se divulga, é verdade. Existem pesquisas, e a gente também concorda com isso, que pode ser também, em alguns casos, um gatilho, né, para que a pessoa que já está, né, passando por algum tipo de questão, uma depressão, um transtorno psíquico, né, relativamente grave, isso pode vir, sim, a ser um gatilho para que ela possa, enfim, tentar ou vir a pensar mais especificamente no suicídio. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que falar sobre isso, né? A prevenção, né, é falar sobre os assuntos, é poder evitá-los. E dentro deste campo, mais do que qualquer um outro, eu acho, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, eu vou falar sobre sexualidade, eu vou estar, como é que se diz, provocando isso, eu vou estar influenciando, eu vou estar como promovendo o meu filho uma certa antecipação ou não nesse campo. E não é verdade, né? As crianças, elas nos mostram, os adolescentes também, a gente precisa estar ali para poder escutar o quanto eles precisam falar sobre os assuntos, o quanto eles estão dispostos. Eu acho que às vezes a inibição é nossa, dos adultos, de não estar suficientemente, às vezes, atento ou sensíveis,
né, a uma questão que, enfim, da vida do adolescente ou da criança, né? Porque isso também não é só do adolescente, também tem. Então, acho que falar, sem dúvida, é um dos caminhos importantes para poder a gente prevenir. Prevenir não é fingir que não existe. Né? Exatamente. Isso, nós entendemos que há necessidade de falar abertamente sobre a prevenção do suicídio, de uma forma responsável. Tá? Não como acontece algumas vezes, que a gente já viu a mídia explorando o suicídio. Não, pelo contrário. Nós podemos falar sobre a prevenção do suicídio e, em ocorrendo um suicídio, alertar que existe entidades que podem fazer a prevenção, entidades governamentais e não governamentais que podem auxiliar nesta prevenção. Assim como um tempo atrás não se falava do câncer, se dizia aquela doença braba, né? E hoje se fala abertamente que a pessoa está com câncer de mama, de próstata, enfim, nós falamos. Por quê? Porque hoje nós já estamos com isso assumido, nós já estamos com coragem de falar abertamente e buscar as alternativas de tratamento. Tá? Então, falar sobre o suicídio, ele é importante na medida em que nós vamos tirar a questão do trauma, nós vamos tirar a questão do medo de se falar, né? O preconceito, e muitas vezes numa família enlutada por um suicídio, a própria família passa a ser estigmatizada, o que é muito mais prejudicial do que se falar abertamente e buscar a prevenção. Tá? Então, nós entendemos que há necessidade de falar sobre a prevenção do suicídio de forma responsável, sabendo como tratar essa situação. Por que a gente está falando sobre isso hoje, né? Eu comecei com essa questão a respeito de mídia e nos últimos tempos, aí no último mês, diria, eu acho que é nos últimos 30 dias, apareceu muitas reportagens e muito se falou em mídias sociais a respeito de dois fatos. Uma série no Netflix que fala a respeito de suicídio, e o outro, o jogo da baleia azul, né? E aí, talvez nunca tenha se falado tão abertamente em suicídio quanto a partir desses dois fatos, quanto agora. Por isso que eu comecei já tentando trazer isso aí, por que nunca se falou tanto, né? E por que agora, por que talvez vocês conseguem mensurar o porquê que agora talvez esteja se falando mais, seja talvez pela internet ter essa maior liberdade, o que tem seus prós e seus contras, né? Mas essa maior liberdade, esse alcance, liberdade para se falar de qualquer coisa, né? Talvez seja por isso. O que vocês imaginam que seja? As mídias sociais estão realmente dando mais abertura, tá? E só para que tenhas uma ideia, nos primeiros 10 dias do mês de abril, o CVV recebeu 6 vezes mais e-mails do que recebia em tempos normais. Tá? Vocês acreditam isso a esses dois fatos? Ao evento. Quando começou a série do Netflix, por exemplo, tá, houve um boom de chamados via e-mail. Assim como nós temos o chat também, nós chegamos a ter filas de pessoas querendo conversar conosco no chat. E o chat normalmente é utilizado por jovens e adolescentes. Tá? Nas ligações telefônicas, tá, nós também tivemos uma explosão acentuada de ligações. Por quê? Porque o jornal está falando, o Face está falando, outras mídias sociais estão divulgando, estão trabalhando com esse tema. Tá? E isso tem feito com que os jovens normalmente procurem saber mais o que é, e até mesmo as próprias famílias, como nós estamos vendo escolas que estão nos ligando, pedindo para que você faça uma palestra, que se leve alguma informação e tudo mais. Então, este movimento, apesar de ser um case, o caso da baleia, por exemplo, que alguns dizem que é um jogo, mas eu entendo ser um desafio e não um jogo, tá? Aceleraram o processo de se falar, tá? A par disso, nós temos que pensar exatamente na prevenção, como nós podemos nos colocar à disposição. Vejo que na universidade também, pelo que eu vejo, nós temos colegas nossos que são voluntários e que são alunos, por exemplo, e eles comentam também dos movimentos nas escolas. Tá?
mas as ligações para o CVV, e-mail, elas são mais, vamos dizer assim, anônimas, né? Sim. A gente disponibilizou no serviço aqui da Escola da Fevale, né, Maria Luz, vários horários para atender pessoas informativos, assim, para dar orientação, informativos, acolher questões e dúvidas, não para fazer um atendimento específico sobre isso. E recebemos muito poucos, né? E deixamos vários horários, porque eu acho que aí é de uma maneira muito mais, não é anônima, tu vem e tu, né, endereça, vamos dizer assim, singularmente a tua questão para alguém, já causa, aí aparece o que a gente estava falando antes, nesse tabu, nesse preconceito, essa possível vergonha. Mas eu acho que a Netflix, né, por que deu esse boom, assim? Eu acho que tem muitos elementos, não só a questão do suicídio, tem isso da série poder ser vista a qualquer horário, por qualquer pessoa. Então, não é um filme que passa a tal hora, né? A Netflix é acessada, quem tem assinante, né? Acessa a qualquer momento. Então, isso dá uma margem também muito grande para as pessoas poderem assistir a qualquer momento de várias faixas etárias. Mas nessa série especificamente, tem muitas questões que estão ali, que me parece que são tão importantes quanto, né? Como as questões, enfim, de gênero que aparecem ali, o bullying, né, que também é bem trabalhado ali na série, enfim, muitas questões adolescentes que ela conseguiu juntar, vamos dizer assim, nessa história e que acaba, enfim, tendo como consequência o suicídio. Mas tem muitas coisas anteriores que vão falar, que os adolescentes vão se identificar muito, essa é a questão, né? De como isso é abordado, como isso é trazido. E aí tem pessoas que vão fazer críticas, eu acho às vezes as críticas muito importantes a como isso é trazido na série, né? E também, claro, eu acho que o grande ponto positivo da série é trazer o assunto a ser discutido, né? Sem dúvida nenhuma, antes isso nenhum outro... não me parece filme ou série, porque tem muitos que tratam sobre isso. Não conseguiu esse alcance, né? Acho que vocês trazem algo importante, que é esse pedido de ajuda, né? Que tanto essa Baleia Azul quanto a série trouxe questões que estão dentro deles e que precisam terceiro, talvez essa família, um adulto, porque a criança e o adolescente, eles estão hoje com acesso a tudo muito rápido, tu não tens como, agora tu vai olhar isso, vai olhar aquilo, e esse acesso precisa de um outro que possa mediar, e esse outro está um pouco afastado, e talvez tenha sido isso, um susto, e-mails, ligações, e aí tu oferece os espaços e todo mundo já... recuou, mas, então a série não é tão terrível, não é tão demoníaca. Não, ela traz um aspecto, eu acho que isso vocês estão trazendo, que é um pedido de ajuda, né? Que muitos adolescentes, muitas crianças estão se identificando com aqueles sentimentos. Isso não significa que tu precisa chegar ao desafio final ou tomar esta como última palavra, o suicídio, né? Cometer o suicídio. Mas sim do que se pode fazer quando se sente aquela angústia, quando se sofre o bullying, quando se é excluído. A Mariana trouxe a questão de gênero, mas hoje também eles podem... Então quer dizer que tu pode ter outro gênero, eles estão... Isso é certo, isso é errado. E será que o mundo que está em volta, né, a família, a escola... as redes, enfim, de apoio que essa criança tem, estão funcionando, esse adolescente, para dar amparo, para discutir esse assunto sem tabu. Tem um vídeo do youtuber, do Felipe Neto, que ele diz isso, né? Você está com depressão, isso é bobagem da adolescência, reza que passa, né? Sim. E não abrir esse espaço para seriedade, que é aquilo que a criança ou o adolescente estão sentindo. Talvez isso que é uma crítica que a gente viu, assim, que romantiza um pouco, né? Uma das críticas que saiu também na mídia. Acho que a principal crítica. A principal, romantiza e me parece, na minha avaliação também, assim, né? Quer dizer, para chegar numa situação, né, extrema, que é o suicídio, tem muitas questões anteriores, né? Que estão ali implicadas, né, e que na série parece muito mais como algo de uma vingança, né, em relação a pessoas que na vida daquela adolescente ou a maltrataram, ou enfim, né, e não foca coisas mais, aspectos mais intrínsecos dela,
né? E, enfim, que ali mostra de uma maneira muito romanceada, assim. Por isso talvez tenha assustado tanto. Então, qualquer um pode cometer suicídio. Então, que sofreu bullying, ou que está se sentindo sozinho, ou que não foi escutado pelos seus pares, isso então pode acontecer com meu filho. Não é bem assim, né? Existem todas né, situações anteriores que vão desencadear nessa situação extrema, né? E isso tem maneiras de se perceber, né? Quero retomar esse assunto, principalmente do apoio, que foi mencionado agora. No próximo bloco, fazer uma breve pausa no nosso Em Pauta de hoje, falando aqui sobre prevenção ao suicídio. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre prevenção ao suicídio. A gente conversava aqui no bloco anterior, já retomando rapidamente o assunto, sobre a série Netflix e também o jogo da Baleia Azul. E foi mencionado aqui, a professora Maria Lúcia acabou trazendo a questão do apoio, né? Interessante ter mencionado isso, porque parece que a série, por exemplo, é um apoio, né, de certa forma, que de repente um adolescente ou um pré-adolescente ali não vê nos pais, ou enfim, na escola, ou seja lá qual seja o braço que pode apoiá-la para falar sobre, pelo menos que seja para falar sobre, nem que ele não esteja pensando em fazer nada, mas que precise falar, como a professora Mariane acabou falando também, da necessidade de se falar a respeito de, especialmente, tabus, e nessa idade em que a gente acaba descobrindo esses tabus, né, e querendo falar a respeito. Essa série pode funcionar como, por exemplo, não querendo chegar no ponto de funcionar como alguém que vai te dar apoio, mas um lugar para onde eu posso olhar e eu posso discutir a respeito, ou pelo menos refletir a respeito. A série serve para isso? Seria isso? Ela pode servir como um desencadeante de uma discussão, né, me parece, assim, de que, né, tu vai contar em casa, ou tu vai contar com os amigos e tal. E aí sim, partir para uma porque discussão. ela é bem angustiante, né? Ela, no sentido de apoio, ela te ajudar para que, né, enfim, em algum momento de sofrimento, acho que não. Ela é bem angustiante, me parece, assim. Ela é muito lenta. Essas 13 razões que levaram o adolescente a cometer um suicídio, assim, que aparece no final, quer dizer, muitas coisas aconteceram na vida dela, tu já sabe que ela está falando, não está morta, mas que ela vai morrer, então isso é bastante angustiante, me parece. Mas eu acho que apoio no sentido de ser um trampolim para que se possa botar o assunto em pauta, na casa, no colégio, como a gente está fazendo e vem tendo essa repercussão, né? Mas eu acho que não podemos perder de vista que ela também, ela precisa disso que a Maria Lúcia trouxe também, de alguém para mediar, né? E quanto mais jovem, mais precisa de alguém para mediar. Até porque você está falando de ficção, né? Não exatamente, né? Senão pode gerar muita angústia também. Assim como programas violentos, assim como outro tipo de, né, de imagem ou enfim de história, precisa ter um espaço de troca de fala discursivo no sentido de dar um sentido para aquilo, né? Que pode desencadear, né? Mas também nós temos uma situação, Chico e professoras, que é esse jovem, ele vai falar, mas ele é escutado. Nós estamos com um problema aqui. O jovem, ele quer falar, mas quem vai escutá-lo? Eu até ouço, mas entra numa e sai na outra. Eu paro para dar atenção a esse desculpa jovem. interromper, o senhor fala especificamente da família ou o senhor fala de um contexto da sociedade geral, como um todo? Da sociedade como um todo, tá? Porque as professoras falaram basicamente da questão do bullying, tá? Se uma criança chega e diz para outra, eu estou com um problema sério que não sei resolver, ele passa a ser motivo de chacota e passam a fazer bullying com ele. Agora, quem daria atenção para ele? Tá bom, então vamos conversar sobre essa situação. Mesmo a questão da sexualidade, a indefinição da sexualidade, a mudança de gênero, enfim, que ele queira conversar. Quem pode ouvi-lo? Quem pode dar atenção concreta de sentar e dizer, tá bom, vamos conversar agora, eu estou à tua disposição. Você acredita que ainda falta levar o adolescente a sério
realmente? Sim, sim. Eu acredito que falta Isso levar o pode ser adolescente a sério. Tá? Porque normalmente, como foi dito, quando casar passa. Arruma um serviço que tu vai esquecer isso aí. Isso é um refrão, isso é um refrão comum na sociedade. Tá? E antigo, né? Sim, nós passamos por isso. Emprego tá difícil, acho. Isso, nós passamos por isso também. A questão do homem não chora, por exemplo, chora sim, por dentro. E tem vergonha de dizer em público que está passando por uma dificuldade. Então, eu acho que o mais importante é nós darmos atenção, pararmos para escutar esse jovem, o que ele tem para nos dizer. E ele precisa falar muito. Só que é mais fácil dar um celular ou um computador e dizer, te diverte aqui enquanto eu quero olhar um resultado numa partida de futebol de fim de semana que eu já olhei 200 vezes, mas eu quero olhar mais uma. Enquanto você fica aqui brincando no celular, fugindo da realidade. Quanto nós somos culpados também por não darmos atenção aos nossos jovens? Acho que essa questão do tempo, acho que foi o Saramago uma vez colocou que o que nos falta hoje, já é falecido, mas então uns anos atrás, não são informações, né? Nos falta tempo para absorver. Aí ele faz até uma analogia assim, se eu recebesse 400 jornais por dia, eu posso receber de todos os lugares do mundo, mas eu não teria tempo para ler esses jornais. E também não teria tempo para absorver as informações que esses jornais contêm. Então, eu acho que esse tempo aí, que a internet acabou nos roubando também, ela nos promove, mas nos rouba também, porque nós somos acessíveis o tempo inteiro, isso talvez nos torne mais isolados. Então, eu estou lá vendo a minha Netflix sozinha, talvez com no máximo com outra pessoa. Eu não saio de casa para ir num cinema e convido um amigo, né? Então, eu acho que o jovem, sim, ele está muito sozinho. E não só o jovem, nós estamos muito sozinhos. Nós vivemos um ápice, talvez, não sei se é ápice, porque sempre pode piorar, a gente sabe disso, né? De um isolacionismo muito grande, um isolamento social. Nós estamos muito enfurnados dentro das nossas casas, nosso bairro, nossa cidade, apesar da globalização. Então, são os contrastes paradoxais. Então, parece que o nosso jovem, ele está ali cheio de muitas pessoas, numa rede social, mas talvez a gente pudesse se perguntar, mas sozinho. Porque ainda somos sujeitos de fala, de interação, a gente precisa de um retorno. E a máquina não nos critica, a máquina não nos coloca questões emocionais e pessoais, né, que nenhum outro sujeito. Então, isso talvez vivemos uma economia muito grande dessas relações que acabam nos deixando muito sozinhos, né? Então, para quem falar? Quem está ali para escutar? Exatamente. A gente, em meio a isso, percebe também que nós vivemos novas configurações familiares. Quer dizer, não é mais uma família que se constitui uma vez e que está ali, bem ou mal, com seus conflitos, se autogerenciando, né? Nós temos uma família que vai se compondo em várias configurações. Então, muitas vezes, a criança e o adolescente está, às vezes, com a avó paterno, materno, com a avó drasto, não sei se é assim que a gente se fala, mas é os avós da madrasta, do padrasto. E, em meio a tudo isso, talvez se perdeu também um pouco, não que se falasse antes e que se desse espaço ao jovem, acho que não, ao adolescente. Mas ele estava ali, de uma forma ele era obrigado a ficar na mesa. Isso. Ele tinha hora para isso, ele tinha hora dele dormir, então não sobravam esses espaços para que ele se perdesse, né? Talvez a gente pudesse falar disso da modernidade líquida, né? Escoa, porque líquido eu acho que é muito bom, mas precisaria ter os potinhos, né? Porque daí a coisa tem para onde ir. Se não tem um recipiente, aí se perde, né? Se perde. As famílias também eram maiores, né? Tinha mais filhos e um cuidava do outro. Hoje eu tenho um filho e esse um filho está ali, né? Então eu tenho que cuidar dele, ao passo que os irmãos mais velhos se encarregavam. Então a conformação da família era diferente. Né? E hoje, por necessidade, os pais têm que sair de casa, têm que trabalhar. A sociedade está impondo isso, os custos sociais são altos demais. Então, o pai e a mãe saem para o trabalho, o filho fica numa maternal, numa escolinha, enfim, e depois vai para uma escola, né? E tem que formar novos grupos sociais.
E existia o bullying entre os irmãos, né? Que Também, era muito milenar. mas era tão saudável. E aí tu já ia te acostumando com aquilo. Quando alguém chegasse perto na escola, tu já sabia tirar de letra, né? Esse é um outro ponto, assim, acho que da frustração. Vivemos um momento onde não se tolera nada quase da frustração. Zero frustração. A gente tem que ser feliz, tem que aproveitar, tem que viver, tem que... Nananã. E a frustração, que é o que nos torna resilientes, vamos dizer assim, né? Que é poder abrir mão de coisas, escolher, eu não posso tudo, eu tenho que escolher isso, tem que esperar para ter. Isso nos tornava um pouco, uma casquinha um pouquinho maior para enfrentar algumas adversidades, um rompimento amoroso, não conseguir, enfim, um emprego que gostaria. E isso acho que os jovens, nossa, eu não vou falar os jovens, mas a nossa sociedade, muito imediatista. Eu tenho que ser feliz agora, eu tenho que consumir agora, né, objetos, enfim. O médio e longo prazo se perderam de alguma forma. Tá nisso tudo dessa modernidade líquida, né, que realmente é o aqui e o agora. Não posso tirar um 9, né? Eu nunca tirei um 9. Sim. É uma busca de uma perfeição fictícia, né? Sim. Que aí leva a um vazio, que também é fictício, e a gente precisa falar sobre isso, né? Porque tu tá sofrendo. Tristeza é normal, tristeza não é uma doença, Perfeito, né? perfeito. Depressão sim, mas tristeza não. Então as pessoas já chegam no consultório, às vezes, autodiagnosticadas, né? Eu tenho depressão. Tô deprimido. E às vezes faleceu um ente querido, teve uma perda importante, tá triste. E tristeza, luto, demora um tempo para a gente poder se recuperar, se refazer, enfim, né, dar um lugar para isso emocionalmente. E às vezes não, me arranca isso, uma medicação talvez, e eu não quero mais sentir isso. Né? E é só transpondo isso que eu vou conseguir fazer frente a outras tantas frustrações e perdas que eu vou ter ao longo da minha vida. Né? Eu vou fazer uma pergunta para a professora Maria Lúcia, que teve um encontro aí com os pais, né, na Escola de Aplicação da Fevale, a respeito do assunto que a gente está discutindo aqui agora. Queria saber como foi o encontro e o que é discutido com os pais numa situação como essa. Foi um pedido dos pais? Foi uma iniciativa da própria escola? Como é que aconteceu isso? Bom, foi multifatores. Houveram bastantes pais ligando, né, querendo informações. E a gente pensou, então, em abrir um espaço na escola. Os pais foram atrás da escola com dúvidas. Com dúvidas. E aí pensamos em abrir um espaço em parceria, ainda que a nossa parceria não esteja tão aberta, junto com o Centro Integrado de Psicologia, que é o CIP, onde eu e a Mariane também supervisionamos os alunos do estágio profissionalizante, e de abrir espaços e criar esse momento. O que foi bem bacana, os pais que compareceram, são pais que já vieram em outros momentos, né? E que puderam fazer uma troca sobre a prevenção. O que os pais trazem muito forte é como prevenir, o que a gente pode fazer diante disso. Então, conversamos bastante sobre o estar próximo, acho que bem ao encontro do que nós estamos falando, de poder ir ao cinema juntos, de poder jogar jogos juntos, de poder olhar seriados juntos, de acordar mais cedo, quem sabe, com os filhos, para que eles possam ter sono. Se tu dormir até 11h30, meio-dia, 1h da tarde, provavelmente tu não tem sono de noite. Então, poder estar um pouco mais próximo para poder falar sobre esses assuntos e buscar, como eles vieram fazendo, né? Buscar, assim como o NAP teve, a Fevale ofereceu lá na escola, aqui no CIP, espaços do CVV, espaços onde se possa buscar subsídios para ouvir dos filhos e dos né, crianças e adolescentes, quando eles falam coisas que tu tem vontade de sair correndo e dizer, tá, deu. Sim. Isso, tu pensou isso, e aí tu dá uma resposta. Porque acho que realmente a gente não está preparado, enquanto pais, para ouvir tanta demanda, né? E daí ele tem vontade de se matar. Acho que eu já tive isso também. Então me fala de novo, é tristeza. E essas demandas que parecem ser cada vez maiores. Isso, porque a gente foi vendo assim que o isolamento de uma criança, né, de um adolescente, vai se recusando a conviver com o outro, as relações, o olhar que vai ficando mais entristecido. Não podemos deixar os transtornos de personalidade, onde tem uma fase maníaca, eufórica, que também pode predispor de tu achar que tu é tudo, de que se preste atenção nisso e que se busque ajuda, né?
Porque às vezes a gente, é só uma fase, é só uma etapa, e acho que precisa hoje é buscar isso. E não, até brinquei com eles, né? Deixa eu ver tuas mãos, né? Para ver se tu tá te cortando, ver se tem... Porque é muito invasivo e não é a proximidade. É poder estar mais junto, sabendo que falar sobre isso é quase que botar um fardo. Puxa, mas eu já faço tudo pelo outro. Ainda tem que falar. E ainda tem que estar. Mas nunca disseram que era fácil, né? As piadinhas sempre disseram que ter uma família, que ter filhos, tinha essa questão de estar envolvido e de que isso não seria, né? Eu cheguei em casa agora do trabalho, descansei. Isso era quando nós mulheres podíamos ficar em casa, chegou em casa do trabalho, está tudo já no lugar. Hoje estamos todos cansados, então... mas também, em contrapartida, temos menos filhos, então poder gerenciar um pouco mais esse caminhar junto, tomar chimarrão junto, buscar esses laços e olhar esses seriados e os jogos juntos, né? Uma questão de equilíbrio, como tudo, né? Eu trouxe até uma brincadeira com os pais, assim, sobre como era ter filhos em 1920, 1930, 1970, vamos adiante. Tu tinha que ter sempre uma vela para namorar. Se a vela tivesse dor de barriga e fosse ao banheiro, o filho estava feito. Então a fiscalização sempre foi, que não é uma fiscalização de um fiscal, de polícia, mas sim de um acompanhar esse processo. Porque é um processo gradativo, né? Assim como foi sair do colo para caminhar, para ir para a escola, é um processo de se tornar, né, de criança para adolescente, adulto, e de ter alguém que está mediando junto. Né? As próprias taxas de gravidez na adolescência não diminuem também, né? Faltam as velas. Eu comentei antes da gente começar a gravar o programa aqui que seria o tempo curto. Infelizmente, foi curto, a gente poderia discutir muito mais que isso. Chegamos ao fim do nosso programa, mas eu agradeço muito a presença de vocês aqui para falar de um assunto, como a gente comentou lá no início, super tabu e que a gente quer que não seja, né? Então, o nosso papel também aqui como mídia é botar isso na mesa e discutir. Eu agradeço muito a presença de vocês e a disponibilidade para falar sobre isso. Obrigado mesmo. O Em Pauta de hoje, então, fica por aqui. Você pode conferir este e outros programas na nossa página do YouTube, o youtube.com/tvfevale, e novidades da nossa programação no facebook.com/tvfevale. Na semana que vem, a gente volta. Até lá.